Até agora a gente fez exercícios do tipo ensino médio. Agora vem cálculo diferencial integral. Então o exercício é o seguinte, eu vou ler e depois eu explico, tá? Um microprocessador controla a posição do para-choque dianteiro de um carro usado em um teste. São esses microchips que detectam a aproximação do para-choque do carro à medida que ele se aproxima de um obstáculo. Então existe um microprocessador que ele tem uma função embutida que é dada por essa expressão aqui. Vou repetir aqui a expressão. Então dentro do microprocessador tem essa função lá, x de t, que vai medir a posição do carro de acordo com essa função aqui. Determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. Essa equação aqui, ela pode ser a função posição de um movimento retilíneo uniforme variado. Ela descreve um movimento com aceleração constante. Essa parcela aqui, ó, Érico, essa parcela está dizendo que o movimento não é movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniforme variado com aceleração constante são funções que são quadráticas no tempo. Então, se fosse só isso daqui, quadrática no tempo, isso aqui é mRV. Então, esse termo aqui, ele quebra essa simetria do movimento com aceleração constante. Aceleração não é mais constante, porque tem um termo que é potência de 6, tempo elevado a sexta. Então, o movimento não é mRV. Okay? Quando isso acontece, eu preciso derivar e integrar para achar a função posição e velocidade. Eu não posso usar as equações do mRV, que são as equações que nós usamos até agora. Eu tenho que usar o cálculo diferencial integral. Tá? Então, nessa letra A aqui, okay, se eu conheço a função posição e eu quero saber a velocidade, o que eu tenho que fazer é derivar a função posição em relação ao tempo. Eu vou derivar essa função. Então, a velocidade vai ser a derivada em relação ao tempo. Agora, assista esses exercícios, hein? 2,17 metros, 4,80 metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado, menos 0,100 metros por segundo à sexta, vezes t à sexta. Eu tenho que derivar isso aqui no tempo. A derivada da primeira parcela é igual a zero, porque isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante é igual a zero. Mas 4,8 é constante, mas aqui eu tenho t ao quadrado. A derivada de t ao quadrado em relação ao tempo é 2 vezes t. Então vai ficar 2 vezes 4,80 metros por segundo ao quadrado vezes t. Então eu derivei o tempo uma vez. E agora a derivada de tempo à sexta. Derivada de t à sexta vai ser 5 vezes 0,100 metros por segundo à sexta vezes t à quinta. Então essa é a derivada, essa é a função posição. Então veja que a velocidade aqui é a função do tempo. Então v de t, 2 vezes 4,80 vai dar 9,60. Então aqui vai ficar 9,60 metros por segundo ao quadrado vezes t. Aqui é sexta, perdão, aqui tem errado, é sexta, né? 0,600 metros, 6 à sexta vezes t à quinta. Então aqui eu tenho a velocidade instantânea para esse movimento, onde a velocidade não é constante. Perdão, a aceleração não é constante. Se a aceleração fosse constante, eu só teria a primeira parcela, né, onde a velocidade é linear no tempo. Então esse termo t à quinta aqui, ele quebra esse movimento que seria mRV. Essa equação aqui, ela está dimensionalmente correta? Vocês acham que está correta? Essa expressão está correta dimensionalmente? Aqui é velocidade. Qual é a dimensão de velocidade? Comprimento vezes tempo. Aqui eu tenho um número, só que aqui a unidade é o quê? Comprimento t ao quadrado. Aí tem um tempo, vezes t. Menos, aí tem um número, a dimensão é L, t à sexta, vezes t à quinta. Está correto. O lado esquerdo tem unidade de metro por segundo, comprimento por tempo. O lado direito
comprimento por tempo, comprimento por tempo. Ok? Então ela está dimensionalmente correta. É por isso que aqui tem m a sexta, m sobre segunda a sexta, vezes o tempo a quinta, vai dar metro por segundo, que tem que ser a velocidade. A mesma coisa para o deslocamento. Essa equação aqui está dimensionalmente correta. Veja que aqui é metro. Então eu estou somando metro. Aqui eu tenho metro dividido por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado dá metro. Aqui eu tenho metro a sexta. Metro sobre segunda a sexta. Vezes segunda a sexta vai dar metro. Então é metro mais metro mais metro. Né? Se eu fizer os produtos aqui. Então elas estão dimensionalmente corretas. Derivou, você sabe as unidades, faça análise dimensional. Aí eu quero aceleração. Como eu faço a aceleração? Eu sei a função velocidade. Então a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então a aceleração vai ser a derivada em relação ao tempo de 9,60 metros por segundo ao quadrado vezes t, menos 0,600 vezes t à quinta. Então a aceleração aqui, derivada de 9,60 vezes t, se eu derivo isso aqui em relação ao tempo, vai ser 9,60 metros por segundo ao quadrado, menos a derivada de t à quinta, vai ser 5, 0,600 metros por segundo à sexta, vezes t à quarta. Então aqui eu tenho a aceleração como função do tempo. Por isso que não é mRV. A aceleração depende do tempo. E mRV, a aceleração é constante. Então aqui vai ficar 9,60 metros por segundo ao quadrado, menos 5 vezes 0,6, 3,0 metros S a sexta vezes t a quarta. Então a aceleração aqui ela não é constante. Aqui a aceleração, então ela diminui com o tempo. Ela tem um valor constante de 9,60 metros por segundo ao quadrado, mas à medida que o tempo vai aumentando, essa parcela aqui aumenta em magnitude, e ao subtrair de 9,60, indica que a aceleração vai diminuir. Agora, o enunciado que é o quê? Olha, determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. Então, eu achei a função velocidade, sei a função posição, sei a função aceleração, e eu quero saber a posição e aceleração quando a velocidade é igual a zero. Então, a pergunta é, quanto vale x de t e a de t quando v de t é igual a zero? Veja o seguinte, eu sei a função velocidade. Então, v de t, deixa eu copiá-la aqui que eu anotei, 9,60 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, menos 0,600 metros por segundo à sexta vezes t à quinta. Eu quero a velocidade igual a zero. Se eu faço a velocidade igual a zero, eu consigo determinar em que instante essa velocidade é igual a zero. Então vai ficar t menos 0,600 metros por 6 à sexta t à quinta. Então eu posso dizer que zero vai ser igual a t, que multiplica 9,60 menos 0, vou botar sem as unidades aqui, tá? Vezes t à quarta. Então, quais são as raízes possíveis aqui? Eu só tenho duas raízes reais, tá? T igual a zero. Se eu faço t igual a zero aqui, eu vou ter o lado esquerdo igual ao lado direito. E se eu extraio aqui a raiz, eu vou achar que para satisfazer essa igualdade, né, igual a zero, t vai ter que ser igual a 2,0 segundos. Né? Você faz 2 à quarta, vai dar 16, vezes 0,6, 9,6. 9,6 menos 9,6 dá 0. Né? Então, tem duas raízes aqui. Então, para esses tempos t aqui, 0 e 2 segundos, a velocidade é igual a 0. Aí eu quero saber qual é a posição para cada valor de instante de tempo esse que eu obtive. Então, daí, eu vou escrever aqui. Qual é a posição do carro quando t é igual a 0? Eu vou lá e escrevo x de t. Deixa eu copiar aqui a função. Era 217 metros, 4,80 metros por segundo ao quadrado
vezes t ao quadrado, menos 0,100 metros segunda a sexta vezes t a sexta. Agora eu calculo a função posição para t igual a 0, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado. Então, na posição 0, o carro vai estar na posição 2,17 metros. E agora eu calculo qual é a posição dele no tempo t igual a 2. Para x igual a 2, 2,17 metros, 4,80 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, 0,100 vezes 2 ao quadrado. Então, esse aqui eu já fiz a continha. Ele vai estar na posição, deixa eu olhar aqui quanto eu fiz, 15 metros. Então, aqui a posição no tempo t igual a 0, a posição no tempo t igual a 2, e nessas posições aqui a velocidade é igual a 0. Isso aí, 2 a sexta, perdão, 2 a sexta. Obrigado. 2 a sexta, 2 a sexta. E agora eu calculo a aceleração para esses dois instantes também. Eu já tenho a função aceleração. A de t, eu vou copiar aqui de novo. 9,60 metros por segundo ao quadrado. 3,0 metros por segundo a sexta vezes t a quarta. E calculo a aceleração para t igual a 0, 0 a quarta. Então, vai ser igual a 9,60 metros por segundo ao quadrado. Então, é a aceleração no instante t igual a 0. E calculo a aceleração para o tempo t igual a 2. 9,60 metros por segundo ao quadrado, 6 a sexta vezes, agora acho que eu acerto, 2 a quarta, né? 2 a quarta. Então, a aceleração vai ser igual, eu fiz aqui a continha, menos 38,4 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, aqui eu usei o cálculo diferencial. Eu sei a função posição, a aceleração não é constante, então eu tenho que sair derivando, tá? As funções em relação ao tempo. Deriva a primeira vez é a velocidade, deriva a segunda é a aceleração. A questão é a seguinte, na letra B, desenhe os gráficos de x por t, v por t e a por t, para o movimento do para-choque entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Vocês podem estar estranhando o seguinte, como que a velocidade é igual a 0 e a aceleração é diferente de 0? Como é que pode isso? Nesses instantes t igual a 0 e t igual a 2, a velocidade é 0. Como que a aceleração não é 0? Porque a aceleração é uma taxa de variação. A aceleração não é v dividido por t. A aceleração é v final menos v inicial dividido pelo intervalo de tempo. Então, antes da velocidade ser igual a 0, instantes antes ela é diferente de 0. Então, se eu pego a velocidade instantes antes dela se anular, se eu pego essa variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, eu tenho aceleração. Então, tome cuidado com isso. Eu posso ter velocidade nula, mas aceleração diferente de 0. Eu vou dar mais exemplos sobre isso na próxima aula, tá bom? E se a dúvida tenha sido sobre a derivada, está aqui, tá? Está aqui. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu escrevo a função velocidade e derivo em relação ao tempo. Então, o primeiro termo é linear no tempo. A derivada dt vai ser a constante. Derivada de tempo a quinta vai ser 5 vezes 0,600 t a quarta. Tá? Então, essa é a derivada e aqui está a função posição. Então, veja o seguinte, esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Eu fiz lá no software, tá? Matemática. Então, veja aqui, essa é a função posição, aquela função que é potência sexta. Essa aqui é a velocidade, que é uma potência quinta. E essa aqui é uma aceleração, que é a potência quarta. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui. Eu vou analisar a função posição. Para t maior que 0 e menor ou igual a 1,5 segundos, a concavidade é para cima. Então, o que eu estou chamando de concavidade? É isto aqui, ó. Essa concavidade aqui é para cima. Isso significa que a aceleração é positiva. Então, a aceleração ela tem um valor positivo. Para t
maior ou igual a 1,5 segundos e menor que 2 segundos, menor ou igual a 2 segundos, tanto faz, a concavidade é para baixo. Isso significa que a aceleração é negativa, tem um valor negativo. Então aqui, nessa região aqui, a concavidade é para baixo. Então aqui as coisas são positivas e aqui as coisas são negativas. Além disso, esse gráfico me diz o seguinte, vou fazer aqui embaixo. A inclinação do gráfico posição em função do tempo fornece o quê, pessoal? Num gráfico x por t, a inclinação fornece que grandeza física? A inclinação da curva. Velocidade, isso aí. Então, a inclinação da reta secante ou tangente é positiva nesse intervalo. Então, o que significa isso? Que a velocidade é maior que zero. Então, aqui se eu traço a reta tangente, por exemplo, nesse ponto, depois nesse ponto, essas inclinações aqui me dizem que a velocidade é positiva. E para o outro intervalo de tempo também é. Para ter 1,5 segundos e menor ou igual a 2 segundos, a inclinação também é positiva, implicando que V também é maior que zero. Então, nos dois casos, em todo intervalo de tempo aqui, a inclinação é positiva, né? E aqui a inclinação é nula, tá? A inclinação é nula, mas tudo bem. No primeiro trecho, nós vimos que a aceleração era o quê? A aceleração era positiva. Então, a aceleração era positiva no primeiro trecho, e no segundo trecho, a aceleração era negativa. Né? Porque a concavidade aqui é para cima é positiva e aqui a concavidade é negativa. Então, no primeiro intervalo, que movimento se dá, qual nome que se dá ao movimento onde a velocidade é positiva e a aceleração é positiva? O movimento é acelerado ou desacelerado, quando V e A são positivos. Acelerado. Então aqui eu tenho um movimento que é acelerado. Ok? E no segundo trajeto, a inclinação é positiva, né? A velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então o movimento é o quê? Desacelerado. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico, tá? Da velocidade. Olha só. Enquanto a velocidade e a aceleração são positivas, o carro é acelerado. O que significa aceleração? Há um incremento da velocidade. A velocidade aumenta, o carro fica mais rápido. Então, se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, né, que é esse gráfico aqui, o segundo, veja que a magnitude da velocidade aumenta. Ó, vai de 0 para 5 e chega até 10 metros por segundo. Então, a velocidade está aumentando. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração são positivas. O carro está andando para frente, né? Chega nessa posição aqui, a velocidade é máxima, em t igual a 1,5 segundos. Mas a partir desse tempo, o que acontece? A aceleração é negativa. A velocidade ainda é positiva. Né? Veja que a velocidade é tudo acima do eixo. Ó. Todas as velocidades são positivas. Mas como o movimento é desacelerado, o que acontece com a magnitude da velocidade? Ela começa a diminuir. Então ela chega ao valor máximo, 10, e depois começa a diminuir. 9, 8, 7, 6, 5, até chegar no valor zero. Então, nesse gráfico aqui está o valor zero. Então, acima dessa linha aqui, a velocidade é positiva. Tá? Só que até 1,5 segundos, V é positivo, a aceleração é positiva, por isso que a velocidade aumenta. Estou olhando aqui no eixo vertical. A partir de 1,5 segundos, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, é por isso que a velocidade começa a diminuir. O carro começa a reduzir a sua velocidade. É como se fosse você não querendo bater. Então, mas você está tirando o seu carro da garagem, você saiu com uma aceleração, né? Você definiu o seu referencial positivo, pode estar indo para frente, está entrando na garagem, por exemplo. Né? Aí você começa a entrar na garagem, você tem uma velocidade positiva, uma aceleração positiva, você atinge a velocidade máxima e você vai ver que vai bater. Aí o que você faz? Pisa no freio, então você está desacelerando. Sua aceleração agora é contrária ao referencial. O que acontece com a velocidade do carro? A velocidade do carro diminui para você não bater. Né? Então, essa velocidade fica zero. Ok? E aqui está o gráfico da aceleração. Ó. Veja que ela começa positiva. Tá? Ela começa positiva. Aí chega lá em 1,5 segundos aqui, ela já é negativa. Ó. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Até 1,8 segundos, mais ou menos, 20 metros por segundo ao quadrado.